Graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui de volta no canal para mais um estudo bíblico. Irmão, tô feliz demais que tá dando certo de eu gravar esse vídeo depois de muitas coisas que estão acontecendo na minha vida e eu quero fazer um vídeo falando a respeito disso. A gente tá de volta aqui para mais um estudo bíblico. A gente não vai abandonar esse canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquei um tempinho aí sem postar por conta de acampamento, assumindo novos compromissos na igreja, mas glorificado seja o nome do Senhor. A gente vai permanecer, continuar de acordo com as estações, e eu acredito que o Senhor tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida também esse ano. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos voltar para o livro de Atos, e aí a gente vai para o capítulo 4 agora, onde a gente vai ver uma parte desse capítulo. Eu acredito que esse capítulo deva ficar entre 2 ou 3 partes, e eu sei que o Senhor vai falar muito comigo e com você também. Eu já estou com a minha colinha aqui para a gente ir para esse vídeo que vai ser uma bênção. Então pega sua Bíblia, um coração aquecido e vamos pro estudo de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de concentrar uma parte ali do capítulo 4, mais ou menos ali do verso até o verso 20 ou 21. Então eu gostaria de ler com vocês 3 versículos que vão nortear aqui o nosso estudo. Eu acredito que o Senhor vai falar muito forte ao nosso coração. Então, diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 18, e diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se isto é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Bom, o que acontece no capítulo 4, que a gente já chega aqui nessa parte onde a gente encontra Pedro e João sendo interrogados. Bom, não sei se você se recorda, mas o capítulo 3 de Atos é um capítulo onde Pedro cura um coxo, e tem aquela famosa frase, ó: não tenho prata e nem ouro, mas isso que eu tenho, eu lhe dou. E aí o coxo é curado diante das pessoas, e aí Pedro utiliza aquela oportunidade, Pedro utiliza aquela brecha justamente para começar a pregar sobre Jesus. E aí, o que acontece? Quando nós vamos para o capítulo 4, ali logo no verso 1, diz assim, ó: enquanto eles falavam, ou enquanto ainda falavam, já começam a surgir os sacerdotes, os saduceus, para prendê-los, para interrogá-los. E aí, essa parte aqui, que está no início do capítulo 4, já deixa algo para nós, assim, que a impressão que dá é que os grupos religiosos ali da época, eles já estavam à espreita ali, de alguma forma, já procurando uma brecha para poder prender os apóstolos, né? Prender o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E aí dá a sensação até que foi algo armado, né? Parecia até que foi algo pensado. Só que a reflexão que me veio à mente não é nem se foi armado ou não, mas é sobre como aquele que não serve a Jesus, aquele que ainda não foi alcançado por Deus, como que eles ficam, né, à espreita para encontrar brechas na nossa vida, ou para simular situações a fim de nos desmotivar, a fim de colocar a gente para baixo, e às vezes até fazer nós passarmos vergonha diante das pessoas, e aí descredibilizar a nossa mensagem e a nossa pregação. E aí o que acontece? Nessa armação, ou nesse intuito de prender
Pedro e João, o grupo que teve uma participação especial nesse processo foi principalmente o grupo dos saduceus. Por quê? Eles eram um grupo ali da elite sacerdotal que tinha uma influência na política de Roma, de certa forma, e eles também ensinavam sobre a Bíblia e tudo mais. Só que acontece, em termos de crença, por exemplo, eles não aceitavam a ressurreição dos mortos, nem a existência de anjos e outros elementos sobrenaturais. E aí o que acontece? Quando Pedro começa a anunciar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que chegaria um dia onde todos ressuscitariam e estariam com Cristo na glória, esse grupo ficou de uma certa forma ali enfesado, não gostaram da pregação de Pedro, e aí por conta disso, no versículo 5, tem uma reunião ali das autoridades, os anciãos, os escribas, os próprios saduceus, os fariseus da época, e aí eles fizeram aquilo que a gente chama de sinédrio, ou seja, era uma composição do principal conselho religioso dos judeus. E aí, o que acontece? A tentativa ali deles, perguntando, né, no interrogatório ali, depois que eles já tinham prendido Pedro e João, eles perguntavam assim, ó, com que poder ou no nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? A ideia ali não era simplesmente uma curiosidade ou eles estavam querendo aprender mais, não era nesse sentido. A ideia ali era justamente uma tentativa de intimidar eles. Porque se eles soubessem, ou se os apóstolos declarassem da onde que estava vindo a autoridade que eles estavam pregando aquelas coisas, e fosse algo mediano, isso era o motivo que eles precisavam para condenar os apóstolos ou descredibilizar, deslegitimizar a mensagem deles também. E aí, nesse ponto, me veio uma outra reflexão também, que é o seguinte, né? Aqui Pedro e João, eles são muito categóricos em afirmar da onde vem a autoridade de Jesus. E a gente vai falar sobre isso muitas vezes nos estudos bíblicos aqui de Atos. Por quê? Essa afirmação de apontar constantemente para o nome de Jesus é algo que aparece em todo o livro de Atos. Parecia que era uma intenção verdadeira. Eles estavam sempre querendo apontar da onde que estava vindo as coisas que eles realizavam. E aí, o que acontece? Eles tinham feito um milagre ali, entendeu? Só que para nós, nos dias de hoje, talvez na sua vida, você nunca tenha curado alguém, você nunca, talvez, realizou um milagre expressivo, que seja visível em nome de Jesus. Mas, com toda certeza, na sua vida, você já tomou decisões pensando em agradar a Deus. Posicionamentos na sua vida, aonde você deixou de fazer uma coisa, buscando honrar ao Senhor, ou você passou a fazer alguma coisa, prezando a glória de Deus e tudo mais. E aí, da mesma forma que os apóstolos foram questionados com que autoridade ou em nome de quem eles estavam realizando o milagre, nós também sofremos esse tipo de questionamento. Alguns questionamentos são legítimos, as pessoas de fato estão curiosas, mas em alguns momentos as pessoas vão nos questionar querendo nos alfinetar, nos descredibilizar, perguntando por que você faz isso? Você precisa mesmo viver dessa forma? Será que vale a pena essa decisão que você tem tomado? E aí, nesse momento, a gente precisa aprender com o Pedro e João. Fazendo o quê? Quando questionarmos, quando a gente for questionado a respeito da nossa fé, a gente precisa responder com convicção. E sabe, ser convicto não de maneira arrogante, mas uma convicção falando assim, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu deixei de fazer isso em nome do Senhor, para honrar a Deus, porque eu acredito que essa é a maneira que eu posso glorificar a Ele. E aí, o que acontece? Muitas vezes quando a gente esconde a nossa fé, quando a gente esconde da onde está vindo
a nossa tomada de decisão, a nossa atitude, a gente perde força porque a gente descredibiliza ou desmoraliza a nossa própria fé. Só que a fé, ela é uma convicção. Então, se nós somos convictos daquilo que a gente está fazendo, nós precisamos declarar em nome de quem ou para quem nós estamos realizando isso. Amém? E aí, o que acontece? Um outro ponto aqui, né, é que é sobre como Pedro responde, né, aquele questionamento. E Pedro, ele responde ao Sinédrio ali, sabe, sem amaciar. Pedro não tinha uma intenção de tipo assim, nossa, eu estou sendo interrogado e o Sinédrio aqui, ele vai me prender, eu vou sofrer. Não, então deixa eu mudar algo aqui para ver se eu convenço eles. Não. Pedro, ele é categórico na sua resposta. E ele declara que o milagre aconteceu pelo poder que há em Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, afirmando que Jesus é a pedra angular, que foi rejeitada pelos próprios construtores. E aí, quando Pedro afirma isso, ele tá falando mais ou menos assim, ó, vocês mesmos que estão me questionando, que me prenderam, que estão me interrogando, vocês mesmos foram quem rejeitaram essa pedra. Foram vocês que rejeitaram o próprio Cristo. E olha só que interessante, foi a mesma coisa que Pedro fez em Atos 2 na sua pregação. Lá quando ele estava no Pentecoste, com todos reunidos, ele falou, ó, vocês rejeitaram a Jesus, foram vocês quem crucificaram ele. E naquela situação muitos se converteram. E aqui o Sinédrio se sentiu de alguma forma afrontado, de uma certa forma cutucado, mas Pedro não mudou a sua postura. E aí, o que acontece? A pressão que Pedro estava sofrendo naquele momento não fez com que ele suavizasse ou amaciasse aquilo que ele precisava dizer. Porque o contexto aqui é muito diferente. Em Pentecostes, ele estava tranquilo pregando. Aqui era uma pressão muito maior, porque a sua vida estava em risco. Só que mesmo com um cenário diferente, Pedro foi constante na sua pregação. A mesma coisa que ele pregou em Atos 2, ele pregou em Atos 4. Ou seja, afirmando a mensagem verdadeira do Evangelho. Ele não só avisou, ele falou na cara do povo, ó, vocês rejeitaram essa pedra. Vocês rejeitaram o Filho de Deus que os profetas anunciaram durante todo o Antigo Testamento. E aí, a gente encontra uma fidelidade ao Evangelho que não depende do tipo de público que está ouvindo. E isso também foi uma reflexão que veio no meu coração enquanto eu estava montando esse estudo. E essa reflexão, a primeira parte dela é sobre como a gente precisa ser constante na pregação. O conteúdo do Evangelho, ele é o mesmo. A gente precisa ser fiel ao conteúdo do Evangelho constantemente. Não é porque a gente está mudando de posição, não é porque a gente está mudando de ambiente, não é porque a gente está indo para mais ou para menos na percepção das pessoas que a gente tem que mudar o Evangelho. Não, o Evangelho é um só, a mensagem é a mesma e ela precisa ser anunciada com fidelidade. E aí, a segunda coisa que veio na minha cabeça enquanto eu estava pensando, a segunda parte dessa reflexão é sobre justamente a gente não ficar querendo moldar o discurso do Evangelho de acordo com o público. A gente ficar moldando o Evangelho de acordo com aquilo que está sendo externo a nós. Se quem está nos ouvindo é uma pessoa polida, é uma pessoa, sei lá, enfim, mais virtuosa intelectualmente falando, a gente não deve moldar a pregação do Evangelho. Claro que a linguagem a gente pode sim adaptar e usar ela como ferramenta para alcançar os corações. Mas mudar a doutrina, mudar o confronto, não, irmão. Nós não temos essa autoridade para mudar o conteúdo do Evangelho. A gente não tem autoridade para mudar a doutrina dos apóstolos. Lembre-se do que nós falamos em Atos 2.
A igreja crescia firmada na doutrina que os apóstolos pregavam. Então a gente não pode moldar o conteúdo do evangelho, moldar a doutrina do evangelho por conta do público que a gente está escutando, por conta do tipo de pessoa que está nos ouvindo. Ainda que seja um público que faça pressão em nós, ainda que seja um público duro, difícil, a gente não deve moldar a doutrina do evangelho, independente da circunstância. Amém? E aí, eu queria trazer rapidamente, vou tentar ser breve, uma curiosidade teológica para nós. Porque aqui Pedro, né, respondendo pro Sinédrio, né, pros religiosos ali da época, ele fala que Cristo é a pedra angular. E esse termo pedra, ele é muito interessante. Por quê? Jesus, em Mateus 16, 18, afirmou que sobre uma pedra, sobre aquela pedra ali de Mateus, ele firmaria ou edificaria a sua igreja. E aí, o que acontece? Tem uma discussão de tempos justamente sobre qual pedra está sendo edificada a igreja. O que é essa pedra, principalmente a de Mateus 16, está se referindo? Porque ali no contexto, no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. E aí o que acontece? A partir disso, os católicos principalmente afirmam que Pedro é a pedra, e aí juntamente usando esse texto, juntamente com a ideia de sucessão apostólica, eles utilizam isso para justificar a ideia de papado, de ter um papa na igreja. E aí é muito importante a gente saber o porquê que a doutrina do papado, a doutrina do papa é um pouco complicado. Porque, de acordo com a igreja católica, muitos afirmam que não tem como você ser salvo sem reconhecer a autoridade papal, ele sendo uma representatividade corpórea de Cristo. Claro que eu não consigo expor isso com clareza, o que os católicos acreditam, o que dentro da igreja católica significa a doutrina dos papas, do papado e tudo mais, porque eu preciso, né, ser breve com você e comigo também, para a gente poder absorver o máximo possível. Mas então, voltando, eles utilizam esse texto para justificar a ideia do Papa e tudo mais. E aí, quando a gente olha para esse texto, onde Pedro afirma que Jesus é a pedra angular, aqui em Atos 4:11, fica aquela questão, pô, como que a gente concilia esse texto? Porque se os católicos estiverem corretos, Jesus ali está falando em Mateus 16 que Pedro é a pedra. Só que o próprio Pedro está afirmando que Jesus é a pedra. Afinal de contas, quem é essa pedra? Quem que está sendo a pedra base de edificação da igreja? E aí o que acontece? Para isso a gente precisa olhar um pouco o contexto da afirmação de Mateus 16, 18. Por quê? O capítulo 16 inicia com os líderes religiosos questionando ou desvalorizando a autoridade de Jesus, porque eles estão pedindo um sinal do céu. E aí a resposta de Jesus é que o sinal que eles receberiam era o sinal de Jonas, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo e também transmite a ideia de que eles precisavam crer nessa morte e ressurreição, se arrependerem dos seus pecados, porque eles eram uma geração má e adúltera. E aí, em seguida, Jesus começa nesse contexto onde a sua autoridade está sendo questionada e ele está falando da morte e ressurreição. Ele continua dizendo sobre o fermento ruim dos fariseus e dos saduceus. Logo depois que ele fala desse fermento ruim, ele começa a caminhar com os discípulos e ele pergunta: quem as pessoas dizem que sou? E aí os discípulos respondem, alguns falam que você é Jeremias, outros falam que você é o fulano de tal, mas pensam que você é um profeta. E aí Jesus pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou? E aí vem a declaração gloriosa de Pedro, que afirma, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí, diante dessa declaração, Jesus fala para Pedro, você é bem-aventurado, porque essa revelação que você está recebendo não vem de você, mas foi o próprio Deus que revelou para você. Não foi nem a carne nem o sangue, mas Deus. E aí Jesus afirma, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
E aí, o que acontece? Muitos entendem que essa pedra mencionada não se refere necessariamente nem a Pedro e nem a Jesus, porque tem muita gente que fala assim, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra você eu edificarei a minha igreja. Outros afirmam, tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus apontando para si, edificarei a minha igreja. Só que a ideia aqui, olhando para o contexto, onde a autoridade de Jesus está sendo questionada, alguns enxergam ele como profeta e Pedro recebe a revelação de que ele é o Filho de Deus, Jesus está afirmando, Pedro, sobre esta sua declaração, esta pedra, essa declaração alicerçal, que dá base, que dá fundamento de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Então, ou seja, a confissão de que Cristo é o Filho de Deus é a pedra na qual a igreja está sendo edificada. Afinal, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E essa verdade, essa doutrina é fundamental para nós chegarmos à ideia de salvação. Porque precisava um sangue imaculado, santo, ser derramado. E essa imaculação, esse sangue sem pecado vem da natureza divina de Jesus. E o sangue vem da natureza humana de Jesus. E aí, logo depois, para a gente firmar um pouco mais essa ideia, o que acontece? Pedro faz uma declaração logo após Jesus falar que ele precisava padecer alguns maus, de que ele precisava sofrer para que muitos chegassem à salvação. E aí Pedro fala assim, Senhor, com certeza mal nenhum alcançará você. E aí Cristo responde, arreda-te de mim, Satanás. Sai de perto de mim, capeta. Jesus está falando para Pedro. Só que ninguém em sã consciência vai afirmar que Pedro é o Satanás por aquilo que ele falou. E aí, se a gente afirma que a declaração de Pedro traz é o que ficou marcado para Jesus, é o que Jesus repulsa e não entende que Pedro era o próprio demônio, a gente entende também que anteriormente o que prevalecia para Jesus era a afirmação e a declaração de Pedro. E aí, entendendo que a pedra é a ideia de Jesus, é a confissão de que Jesus é o Filho de Deus, isso coincide muito com o que Pedro está afirmando aqui, no capítulo 4 de Atos. Porque Pedro aponta que a pedra angular é o próprio Cristo. Isso sinca muito com o que Pedro afirma em Mateus, e Jesus fala que aquela afirmação é a pedra sobre a qual a igreja será edificada. E aí, porque por mais que em Mateus ali não está escrito pedra angular, e está escrito pedra angular apenas em Atos capítulo 4, por que a gente traz, eu estou trazendo aqui essa mesma ideia? Porque pedra angular, naquela época, né, era um termo utilizado ali no original que traz justamente sobre uma pedra fundamental que era colocada na esquina das construções antigas. E aí ela servia para alinhar e sustentar toda a estrutura de um edifício. Então, edificarei a minha igreja, pedra angular é a pedra fundamental para ser construída um edifício. Então, ali a ideia é o quê? É uma pedra base sobre qual a igreja será edificada e construída. Por isso que a gente consegue, nessa doutrina, nessa interpretação, alinhar tanto o texto de Mateus quanto o texto de Atos. Sendo assim, a gente afirma, a doutrina evangélica protestante reformada afirma que a pedra angular sobre qual a igreja está edificada é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Fica aí uma curiosidade, né, para nós. E dessa curiosidade, sabendo que a igreja está firmada em Cristo Jesus, nós temos a convicção de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí, partindo para o final, o último ponto desse estudo é justamente o final da resposta de Pedro. Porque eles se recusam a obedecer à ordem do conselho, que é justamente os textos que nós, os versículos que a gente leu inicialmente, versículo 18, 19 e 20, aonde falaram para Pedro e João que eles não poderiam pregar mais sobre Jesus, que eles não poderiam ensinar mais. E aí, diante dessa afirmação, Pedro fala assim, cara,
a gente tem um compromisso maior. A gente tem um compromisso eterno de anunciar a maravilha de Jesus, a boa notícia de Jesus. E aí eu acredito, assim, conjecturando, que nesse momento provavelmente eles começaram a lembrar de tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, tudo aquilo que eles viram Jesus realizando, e aí eles respondem: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ali, diante da pressão, conjecturando, eles lembrando de tudo aquilo que Jesus realizou, a memória, a beleza de poder contemplar Cristo, isso foi muito maior do que a pressão que o Sinédrio estava realizando na frente dele. Os olhos deles brilharam ao contemplar Jesus, a poder estar perto, e a vida deles estar em risco não foi suficiente para eles se calarem. Porque o que eles haviam contemplado, aquilo que eles aprenderam, a sabedoria celestial que Jesus derramou sobre eles, eram tão grandes que eles não poderiam deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. E aí, partindo para o final do vídeo, se a gente for honesto, muitas coisas na nossa vida desmotivam a gente de falar a respeito de Jesus. Alguns momentos é vergonha, outros momentos é o medo, outros momentos é a questão da reação das pessoas. Às vezes é um ambiente de intimidação, às vezes é vergonha de ter falhado, de estar padecendo uma tribulação e falar tipo assim, eu sou um filho de Deus que está padecendo mal, que está sofrendo. Só que esse exemplo de Pedro e João, ele nos confronta, porque mesmo depois deles serem presos e buscavam matar, tirar a vida deles, eles não deixaram de pregar. Eles não se acovardaram e falaram assim, julguem vocês se isso é diante de Deus, porque nós não vamos deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. Sabe, a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades de pregação que o Senhor coloca na nossa frente. Porque na resposta de Pedro, até na resposta que ele estava dando para o Sinédrio, ele declarava a grandeza da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele não amoldou a mensagem. Ele não amoldou a notícia. Ele não deixou de confrontar. Até na resposta dele, ele anunciou e apontou para Cristo, independente daquilo que ele estava sofrendo externamente. Então, a gente precisa olhar para eles e trazer para a nossa vida, porque mesmo com a vida deles em risco, eles declararam e mantiveram a sua posição de não deixarem de anunciar e pregar as boas novas. Meu irmão, independente do que você está vivendo, independente do contexto que você está inserido, não deixe de anunciar aquilo que Cristo fez na sua vida. Não deixe de apontar para Jesus. Não deixe de declarar. Não fique com medo de confrontar, de convidar as pessoas ao arrependimento. De declarar que, às vezes não, de declarar que o Senhor se desagrada, fica descontente. Ele é ofendido com os pecados, com as mazelas. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema você perder coisas para manter a pregação do Evangelho viva na sua vida. Amém? Vamos orar então. Convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nesse momento, depois desse estudo maravilhoso. Amém? Então vamos lá. Jesus, Tu és a pedra angular. O Senhor é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada, sobre a qual as nossas vidas estão sendo edificadas. O Senhor é a pedra onde nós vamos fincar a nossa vida, e os ventos, os mares, tudo aquilo que se levantar não vai nos abalar, porque o Senhor é o que nos sustenta de pé. E Deus, a gente pôde contemplar na nossa vida transformação.
A gente ouviu e aprendeu coisas de Ti. E Pai, que a gente possa ter intrepidez e coragem de sempre anunciar o conteúdo do Evangelho, a boa nova da salvação, e anunciar a transformação que nós recebemos, a mudança de vida que nós recebemos aqui. Independente se a gente está sofrendo pressão, independente daquilo que está acontecendo externamente a nós, que a gente venha ter fé, coragem, a sempre anunciar a boa notícia de que Jesus morreu e ressuscitou, que nós precisamos, em fé, nos arrepender de nossos pecados e confessar que esse Jesus, que é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da nossa vida. E anunciar isso para o máximo de pessoas que a gente tiver à nossa volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, que eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida, vida de muitos. Lembra daquele amigo que estava envergonhado, que está sendo perseguido, ou que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que da mesma forma que você foi abençoado, ele também será. Amém? Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Luiz e até mais.